Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre projeção de um vetor. Então, existem dois cenários que gostaria de trabalhar com vocês e esses cenários são: cenário número 1, nós temos o vetor U, nós temos o vetor V e o ângulo θ aqui, que é formado entre os ângulos U e V, ele é agudo. E eu quero calcular a projeção do vetor U sobre o vetor V. Quando eu digo projeção, eu quero dizer o seguinte cenário. Eu marco um ponto de origem e construo o vetor V e o vetor U. Então, ambos vão ter que possuir a mesma origem. Lembrando que o vetor é algo móvel. Eu pego a extremidade do vetor U e projeto perpendicularmente sobre V. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou fazer um pontilhado de tal modo que esse pontilhado seja perpendicular ao nosso vetor V. Esse ponto aqui que nós estamos vendo, que é o ponto de interseção, eu vou construir um vetor. E esse vetor eu vou chamar de W. E o objetivo da aula de hoje é justamente descobrir quem é W. No segundo cenário, o ângulo formado entre o U e V, ele é um ângulo obtuso. Perdão pela buzina. Então, é um ângulo obtuso. Eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo que não intercepte o vetor V, eu vou fazer uma perpendicular, levando em consideração a reta suporte, ou seja, a reta que contém o vetor V, vai interceptar num ponto, e aí nós temos o nosso vetor W por aqui. Então, mais uma vez, o objetivo da nossa aula é descobrir quem é o vetor W. Precisamos fazer algumas observações antes de descobrir o vetor W. Primeira observação, a forma geométrica do produto escalar, para revisar conceitos de aulas anteriores, se eu não estou enganado, inclusive foi a aula passada. O produto escalar de U por V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Outra observação que é relevante é o seguinte: esse produto escalar, existem cenários que o resultado pode dar positivo, existem cenários que o resultado pode dar negativo. Então, para esse produto escalar ser positivo, bem, esse número é sempre positivo, esse número é sempre positivo, cosseno de θ pode alternar o sinal dependendo do ângulo θ. Lembrando que o nosso θ vai de 0 até π radianos, ou de 0 a 180 graus, mas eu vou focar mais em radianos aqui. Para o cosseno θ ser positivo, o ângulo tem que ser agudo. Então, em outras palavras, o cosseno de θ ele é positivo no cenário 1. E o cosseno de θ ele é negativo no cenário 2. Dito isso, o produto escalar sendo positivo quer dizer que o ângulo entre os vetores é agudo. O produto escalar sendo negativo quer dizer que o ângulo entre os vetores é obtuso. São observações relevantes para a nossa teoria, para a nossa aula de hoje. Quer dizer, a aula desse vídeo. Se bem que vocês vão estar assistindo esse vídeo hoje, Hoje para vocês, não hoje aqui da gravação. Que é algo meio profundo isso, Porque por mais que vocês assistam o mesmo vídeo em vários dias diferentes, sempre que vocês estiverem assistindo o vídeo, vai ser hoje, Porque hoje vocês estarão assistindo esse vídeo. É, curioso. Mas voltando aqui, sem viajar demais. Então vamos determinar o nosso vetor W. Como W é um vetor, se eu apresentar qual é o seu módulo, qual a sua direção, qual o seu sentido, automaticamente eu descrevi o vetor W. Então primeiro vamos começar pelo módulo. Então como é que nós vamos calcular a norma do vetor W? Bem, com um pouco de trigonometria, vamos começar pelo caso número 1. A gente sabe o seguinte, que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Em outras palavras, o cosseno de θ, deixa eu fazer até um rascunho aqui, embaixo, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que no caso seria a norma de W, sobre a hipotenusa, que seria a norma de U. Então, passando essa norma de U para o outro lado multiplicando, a norma de W é igual a norma do vetor U vezes
cosseno de θ. Posso fazer essa mesma afirmação para o caso 2? Não. Não, porque o θ está aqui fora. Como nós temos que trabalhar com este triângulo retângulo, que eu vou chamar este ângulo aqui de alfa, então o que eu poderia afirmar para o caso 2 é trocar o θ por alfa. Mas podemos usar a trigonometria ao nosso favor. Melhorou. Se você tem, por exemplo, um ângulo θ e você tem esse ângulo alfa aqui, nós podemos estabelecer uma relação entre os seus cossenos. Essa medida aqui supondo ser alfa. Alfa e θ, nesse meu cenário aqui, são ângulos suplementares. O que isso quer dizer? Que se você somar o ângulo θ mais o ângulo alfa, o resultado dá π radianos, ou 180 graus. Quando os ângulos são suplementares, o que acontece? O cosseno de alfa, que seria essa medida aqui, cosseno de alfa é positivo, mas em módulo ele é igual ao cosseno de θ. A única diferença é que, no caso, o cosseno de θ é negativo. Então, quando os ângulos são suplementares, alfa e θ são suplementares, isso quer dizer o quê? Que o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, repetindo mais uma vez. Se alfa e θ são ângulos suplementares, isso quer dizer o quê? Que o cosseno de um é menos o cosseno do outro. É claro que aqui eu fiz uma recapitulação bem rápida e não muito cuidadosa, porque eu posso reservar um outro vídeo para poder se aprofundar nesse assunto. E se tiver já essa aula disponível, eu deixo na descrição para maiores detalhes. O importante é isso. Cosseno do ângulo θ é menos o cosseno do ângulo alfa. Só que, como eu quero trabalhar com θ e não com alfa, o que eu posso fazer para contemplar os dois casos? Se um é menos o outro, quer dizer que eles em módulos são iguais. Então, se eu coloco aqui módulo do cosseno θ, mesmo que o cosseno de θ seja negativo, o fato de você colocar o módulo o torna positivo e a medida do cosseno θ sendo igual à medida do cosseno alfa, então você vai contemplar esse cenário e automaticamente você vai contemplar esse cenário. Então essa equação aqui vai contemplar tanto o cenário número 1, que aí nesse caso o cosseno de θ sendo positivo, então tá tudo certo, tanto o cenário número 2, que aí o cosseno θ sendo negativo, o módulo de um número negativo seria menos ele, mas aí o número como todo ainda seria positivo. Então, nossa primeira relação, deixa eu chamar aqui de I, é norma de W ser igual a norma de U vezes cosseno θ. A nossa segunda relação é o próprio produto escalar. Se a gente isolar o cosseno de θ e substituir aqui, que eu já vou fazer aqui direto, vou até mudar a cor do meu pincel. Então nós temos o seguinte, norma de W é igual a norma de U multiplicado pelo módulo do cosseno θ. Então, nesse caso, quando você joga o módulo dos dois lados, fica o módulo do produto escalar. Isolando o cosseno de θ, vai ficar módulo do produto escalar de U por V dividido por norma U, norma V. Norma de U vezes norma de V. Se a gente simplifica a norma de U aqui, nós vamos obter que a norma de W é igual a módulo do produto escalar de U por V dividido por norma de V. Então, já sabemos calcular a norma do nosso vetor W, que eu vou chamar essa expressão de expressão número 2.
Então já somos capazes de calcular a norma de W, falta agora direção e sentido. Algo que eu já comentei, né, mas vale agora a pena se aprofundar. A direção do nosso vetor W é a mesma do vetor V. Então, se V e W possuem a mesma direção, isso quer dizer que um é múltiplo escalar do outro. Em outras palavras, W é nada mais, nada menos que algum múltiplo escalar que eu vou chamar de K vezes o vetor V. Agora eu preciso descobrir quem é K. Mas, dessa relação, se você colocar a norma dos dois lados, você vai ter a norma de W igual a módulo de K vezes a norma de V. Agora, a gente sabe quanto que é a norma de W. Então, substituindo a norma de W, na equação número 2, na expressão número 2, nós vamos obter módulo do produto escalar de U por V dividido por norma de V, que é igual módulo de K vezes a norma do vetor V. Agora eu vou passar a norma de V para o outro lado dividindo. Então, ao passar a norma de V para o outro lado dividindo, vai aparecer aqui o norma de V ao quadrado, que é o número vezes ele mesmo. Lembrando que não existe V ao quadrado, que V é um vetor. Mas a norma de V, como ele é um número, aí faz sentido falar que a norma, que o número está elevado ao quadrado. Então, norma de V ao quadrado. Isso é o módulo de K. Só que, bem, a gente precisa determinar o sentido, né? Porque eu estou interessado em saber quem é o K, e não quem é o módulo de K. Então eu tenho que retirar esse módulo. Existem duas possibilidades aqui, para esse cenário aqui. O cenário número 1 é quando esses dois números, no caso, tirando o módulo, possuem o mesmo sinal. Que aí seria produto escalar de U por V dividido pela norma de V ao quadrado. Então, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Por que eu estou colocando esse pode ser? Estamos tirando as conclusões a partir dessa informação aqui. Só que a gente precisa descobrir se é mais ou menos ou depende. Então, o que nós vamos fazer? Vamos analisar o nosso desenho para ver se é mais, menos ou vai depender do caso. Tranquilos? Respira e vamos seguindo em frente. Vamos primeiro para o cenário número 1. Então, nós vamos olhar para essa expressão aqui, ó, W igual a K vezes V. No cenário número 1, W e V possuem o mesmo sentido. Se possuem, porque estão apontando para o mesmo lado. Se eles possuem o mesmo sentido, isso quer dizer que o nosso K é um número positivo. Pela observação número 1, o nosso cosseno ele vai ser positivo e automaticamente o produto escalar vai ser positivo. Então, o que eu quero dizer? Essa expressão vai ter, esse número aqui vai ter um sinal positivo e esse número vai ter um sinal positivo. Então, se ambos têm o mesmo sinal, então a resposta a princípio seria o mais. Isso para o primeiro sinal, para o primeiro caso. Então, repetindo, se K é positivo e o produto escalar também é positivo, então a resposta seria mais, porque ambos possuem o mesmo sinal. No segundo cenário, observe que o W está no sentido oposto. E se W está no sentido oposto, K é negativo. Mas a gente observou que no cenário número 2, o produto escalar é negativo. Então, no cenário número 2, tanto o K quanto o produto escalar são negativos. Ou seja, que esses números ainda assim possuem o mesmo sinal. Ou seja, ainda assim é um mais o outro. Mas, professor, você não acabou de falar que o produto escalar é negativo? Sim. Esse número sendo negativo implica que K é negativo. O que
o que acontece? Em que situação daria menos aqui? É se, por exemplo, K fosse positivo e o produto escalar desse negativo, ou o contrário, se o K fosse negativo e o produto escalar fosse positivo. Se esses dois números tivessem sinais opostos, você colocaria o menos para fazer essa correção. Mas como esses números possuem o mesmo sinal, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, então a gente coloca mais. Portanto, nosso K é este número. Agora nós podemos escrever a nossa fórmula da projeção ortogonal. Eu vou apagar aqui. E vou escrever a fórmula da projeção ortogonal. Pronto. Então, o nosso W, que muitas vezes podemos usar essa notação, proj UV, lê-se projeção de U sobre V, tem essa fórmula. Produto escalar de U por V, dividido pela norma de V ao quadrado, vezes o vetor V. Vou ajudá-los a memorizar um pouquinho mais essa relação. Como assim? Se você está projetando U em V, perdão novamente pela buzina. Se você está projetando U sobre V, então o resultado da projeção tem que ser algum múltiplo escalar de V, eu estou basicamente usando essa relação aqui. Então, na hora de você escrever a fórmula da projeção de U sobre V, é algum número vezes V. Que número é esse? É o produto escalar dos dois vetores que estão envolvidos na história, dividido pela norma do vetor ao quadrado do vetor que recebe a projeção, que nesse caso quem está recebendo a projeção é o vetor V. Então, mais uma vez, a fórmula da projeção de U sobre V é algum número vezes o vetor V, que afinal é ele que está recebendo a projeção. Que número é esse? É o produto escalar entre os vetores envolvidos na história, dividido pela norma de quem recebe a projeção ao quadrado. Acho que um exemplo faz bem, né? Eu concordo com você. Então vamos fazer um exemplo. Determine o vetor projeção de U sobre V. Então, nós queremos projetar U sobre V. Então o desenho a priori, não dá para saber ainda de maneira precisa, mas a priori o nosso desenho seria mais ou menos esse. Nós temos o nosso vetor V, nós temos o nosso vetor U, e o nosso objetivo é descobrir a projeção de U sobre V. Então seria nosso objetivo encontrar este vetor W. Eu não sei se esse desenho é muito real. É claro que o desenho está no espaço, né? Então a gente não... Aqui é só uma ilustração. Sabe aqueles anúncios que colocam assim, essa imagem é meramente ilustrativa. O objetivo desse meu desenho é só me ilustrar de quais contas eu devo fazer. Claro que não está tão preciso pelo fato de estar no espaço, mas é só... O que eu quero dizer de não ser preciso é que eu não sei se o ângulo entre os vetores U e V é agudo ou obtuso. Então eu só estou fazendo esse desenho para nos orientarmos. Daqui a pouco nós vamos descobrir se esse desenho faz algum sentido ou não. Para isso a gente tem que lembrar como é que é a fórmula da projeção de U sobre V. Eu vou usar a notação do proj, né? Então, que é a mesma coisa que esse vetor W. Então a projeção de U sobre V, como eu acabei de comentar com vocês, é algum número vezes V. Que número é esse? É o produto escalar dos vetores envolvidos, no caso U e V, dividido pela norma de V ao quadrado. O que nós vamos precisar agora fazer é calcular esses personagens. Então vamos começar pelo produto escalar de U por V. Inclusive, dependendo do resultado, o resultado dessa conta vai dizer se esse desenho faz sentido ou não. Então vamos lá. Como é que é o produto escalar mesmo? Primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro, no caso 2 vezes 1, 2, mais segunda coordenada vezes a segunda coordenada, que nesse caso vai dar menos 3, mais 4 vezes 0, e dá 0.
Então, 2 menos 3 menos 1. Então, o resultado final é menos 1. E aí, o fato do produto escalar ser negativo quer dizer que o ângulo entre os vetores é obtuso. Então, na verdade, o desenho fiel não é esse que está aqui, mas sim esse, mais ou menos esse que estou tentando representar aqui. O nosso vetor U estaria para lá. Mas esse desenho, de qualquer jeito, já está nos dando uma boa ilustração de como aplicar a fórmula. Agora, a gente precisa calcular a norma de V ao quadrado. Para a gente calcular a norma de V ao quadrado, bem, existem duas alternativas. Ou a gente calcula primeiro a norma de V e depois eleva ao quadrado, ou a gente percebe que norma de V ao quadrado é a mesma coisa que V escalar V. Então, vou colocar a conta aqui embaixo, o resultado da conta aqui embaixo. Então, V escalar V, 1 vezes 1, 1, mais menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1, mais 0 vezes 0, 0. Então, o resultado é 2. Então, nós vamos substituir esses personagens aqui. Então, vou colocar aqui embaixo, isso aqui embaixo, então o produto escalar deu menos 1, norma de V ao quadrado deu 2, multiplicado pelo vetor V, que tem coordenadas 1, menos 1 e 0. Isso implica que a projeção de U sobre V é igual a menos meio vezes 1, que é menos meio, menos meio vezes menos 1, que dá mais meio, menos meio vezes 0, que dá 0. Então, o resultado da nossa projeção é este vetor aqui. Bem, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem avisar nos comentários se a demonstração ficou corrida ou se ficou muito claro a demonstração. Vocês podem colocar no comentário as dúvidas que vocês tiverem. Na medida do possível, estarei à disposição para sanar essas dúvidas. Mas de qualquer jeito, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.